Olá, boa noite. Eu sou Carlos Dantas e hoje estou aqui com uma mensagem muito importante. Você precisa acompanhar essa mensagem até o final. Por favor, assista todo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas dos seus contatos, porque o que vamos mostrar aqui é a revelação de Deus. Porque eu não sou profeta, não vou dizer que recebi uma revelação de Deus, mas a Bíblia me mostrou, né? A Bíblia que já é revelada, traz uma revelação para nós de algo muito importante, muito interessante, muito sério, que nós precisamos entender para esses dias que estamos vivendo. Portanto, compartilhe essa mensagem e, se você sentir o desejo, se inscreva no nosso canal para que possamos assim continuar enviando vídeos de mensagens para você. Não se preocupe com o tempo, acompanhe a mensagem até o final. Nós vamos falar um pouco sobre esse vírus, sobre os problemas que estão acontecendo no mundo, né, nesse momento de crise que estamos enfrentando, e o porquê desse vírus, o que está por trás. Mas antes, vamos estudar a Bíblia, vamos ter que estudar alguns textos bíblicos. Vamos para Daniel, no capítulo 12, no versículo 10. Eu gostaria de começar então com uma oração. Se você puder, feche seus olhos e acompanhe, orando juntamente comigo. Senhor Deus, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa em trevas. O Senhor nos dá a conhecer a tua vontade e a tua verdade. Por isso, que nos dê mais uma vez iluminação nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Versículo 10 de Daniel 12 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Nós precisamos ser sábios para entendermos as revelações, as profecias de Deus. Os sábios entenderão. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo nesse período de pandemia que estamos vivendo? A Bíblia nos alerta várias vezes sobre esses enganos, e nós estamos, eu diria assim, cegos pela preocupação, pelo o desejo de conhecer, de saber o que está por trás. De maneira distorcida, nós acabamos não entendendo qual é a verdade, qual é a vontade de Deus para nós, o que Deus quer realmente falar conosco nesses dias, o que é que Deus quer de nós. Depois desse vírus, o mundo acabou esquecendo que tem muita gente morrendo de cânceres, morrendo de problemas cardíacos, morrendo de outros tipos de AVC, morrendo de diabetes. As pessoas estão com mais depressão, ou seja, tem muitas outras doenças, mas o foco está no vírus. E eu quero que você entenda o porquê disso tudo. E nós precisamos, nesse exato momento, nessa mensagem, entender isso. Porque tem algo por trás muito sério, muito grave. E o que é que está acontecendo? Nunca houve, pelo menos nos nossos dias, um tempo em que as pessoas se lembrassem tanto do nome de Deus, falassem tanto do nome de Deus, buscassem tanto a Deus em oração. Evangélicos, cristãos, todos, de todas as denominações, católicos, se voltam todos em oração. Os hospitais, as pessoas estão orando ali, estão fazendo corrente de oração, as pessoas orando nas ruas, todos buscando a Deus para que Deus cure, para que Deus tire esse vírus. Mas acontece que já faz mais de um ano e o vírus continua pior do que no início. O que é que está acontecendo?
Por que Deus não tira isso? Por que Deus não socorre o seu povo? Por que Deus não atende as orações? Nós precisamos entender isso. Mas vamos para mais um texto bíblico que está em Joel. Vamos lá, vamos um pouquinho para frente para Joel. Capítulo 2 de Joel, versículos 12 e 13. Joel 2, 12 e 13. Que nos diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Convertei-vos a Deus. Essa é a questão principal da nossa mensagem, né? É o foco principal da nossa mensagem nessa noite. Deus quer que nós nos convertamos, Deus quer nos salvar, Deus quer perdoar os nossos pecados, mas nós estamos voltados para uma outra coisa, voltados para um vírus, voltados para a doença, voltados, pelo medo de morrer, buscando a Deus, buscando a cura, buscando a solução para esse problema terreno, e Deus quer nos perdoar os nossos pecados. Agora você vai dizer assim, mas e que pecados são esses? Eu falei que nós já estamos com mais de um ano vivendo essa pandemia. O que mudou? O que mudou na vida das pessoas? Eu estou falando agora na questão espiritual. E eu quero que você não pegue essa palavra como ofensa, como julgamento, mas para que você tome assim uma decisão como eu também preciso. Os pecados continuaram, as pessoas continuam bebendo, as pessoas continuam se prostituindo, as pessoas continuam a trair, as pessoas continuam a matar, as pessoas continuam com idolatria, as pessoas continuam com as suas vidas na vaidade, as pessoas estão se pintando, estão pintando os cabelos, estão pintando os seus rostos, e isso eu estou falando para você no meio religioso também. As pessoas que se dizem cristãs, que são de Deus, que estão no caminho certo, estão vivendo numa vaidade, estão buscando prazer carnal, estão levando até mesmo para dentro da igreja esse tipo de coisas que Deus condena na sua palavra. E agora, Deus está dando um tempo, não é que Deus colocou um vírus, mas Deus está aproveitando esse tempo para que essas pessoas, para que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus costumes, dos nossos pecados, para que Ele nos perdoe. Mas isso não aconteceu durante esse mais de um ano de pandemia. E Deus está nos chamando exatamente para isso. Amigos, existe um vírus muito mais grave do que o Covid-19. E o diabo fez com que as pessoas se esquecessem desse vírus. Esse Covid, o coronavírus, foi uma estratégia demoníaca para que o povo esquecesse que nós estamos vivendo, cada vez mais sendo infectados pelo vírus chamado pecado. E esse vírus, sim, esse vírus é ruim, esse vírus é o pior dos vírus, porque esse vírus leva você, esse vírus pode nos levar para o fogo eterno, ou seja, para a destruição final no juízo, pode nos levar para a perdição. Podemos morrer perdidos. E é por isso que Deus não está se preocupando com o coronavírus, Deus está se preocupando com o vírus do pecado, e Deus está fazendo de tudo para que nós entendamos isso. Existe o perigo maior, esse vírus que existe já há muito tempo e que cada vez mais ele cresce, ele está atingindo as pessoas, e as pessoas não estão deixando que Cristo cure, porque a cura para esse vírus chamado pecado só Cristo tem, o antídoto só Cristo tem. Mas aí as pessoas estão buscando a Deus, digamos assim, buscando a Deus para livrar de um vírus que não pode tirar você do céu.
O Covid-19 ou qualquer outra doença, os cânceres e todas essas doenças, nenhuma delas pode tirar você do céu. Você pode até morrer, mas você morrerá salvo, mas o pecado pode e tira você do céu. A Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 2, que o pecado separa o pecador de Deus, faz separação. Vamos ver mais um texto, agora em Ezequiel, para você entender muitas coisas nesse versículo. Ezequiel, vamos voltar um pouquinho aí na nossa Bíblia. Ezequiel no capítulo 18, no versículo 23. E acompanha comigo, veja o que Deus diz aqui acerca dessas coisas. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, diz Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu desejo que esse perverso se converta dos seus maus caminhos e viva. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, do perverso, mas sim que ele se converta, que ele tenha vida. Como que agora as pessoas estão dizendo que Deus está se vingando? Estão aí colocando nas redes sociais que Deus está se vingando do povo, porque fizeram carnaval, porque brincaram com o nome de Cristo, e Deus agora está matando as pessoas, e Deus colocou um vírus para isso, e Deus colocou um vírus para aquilo outro. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, Deus não colocou vírus nenhum. O que Deus quer é que você se converta dos seus maus caminhos, dos seus pecados, que você confesse, que você abandone, que você deixe de pecar, que você busque a solução em Cristo Jesus para que você tenha salvação. Deus não colocou vírus coisa nenhuma. Deus é misericordioso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que ama. Ele jamais faria isso com seus filhinhos. E até porque quem está morrendo são os inocentes, não são as pessoas, na maioria, né, não são as pessoas que fizeram o mal. Essas pessoas que fizeram essas brincadeiras, que estão morrendo, são pessoas que não têm nada a ver com isso. Por que Deus estaria fazendo isso? Mas aí você clama, você ora, você pede oração, e as pessoas estão realmente buscando em oração, e as pessoas estão querendo que Deus liberte, que livre desse vírus, e agora muitos aí se perguntam por que Deus não nos livra, por que está acontecendo isso? E Deus está querendo dizer para você, e está dizendo nesse momento, que Ele está preocupado com o teu pecado, que Ele está preocupado com a tua salvação, porque se você não se converter dos seus maus caminhos, o vírus chamado pecado vai tirar você do céu, e Ele ama você. Por isso que Ele quer que você entenda isso nessa noite, porque Ele quer salvar você. Vamos ler mais um texto que está em Atos do capítulo 3. Agora precisamos ir lá para o Novo Testamento. Atos capítulo 3, abre a sua Bíblia em Atos, anota esses textos, para que você possa acompanhar depois. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, que vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Esse é o chamado de Deus para você, para mim, para todos nós. Arrependei-vos, pois, arrependei-vos, diz o Senhor Deus, arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a preocupação do nosso grande Deus, que nós nos arrependamos para que nossos pecados sejam cancelados. Não é um vírus. Você só precisa ter um pouco de cuidado, ficar em casa, se proteger com essas coisas que aí a mídia está falando, usar máscara, usar álcool em gel, está tudo bem. E se muitos pegaram esse vírus aí, não morreram, outros morreram, Deus sabe por que morreram, mas Deus não deixa que ninguém morra inocente. Deus está dizendo: se arrependam, porque eu quero perdoar os seus pecados. Se arrependa. Essa é a mensagem urgente que você precisa ouvir, e você está ouvindo nessa noite. Mais um texto para que nós possamos refletir em Lucas agora. Vamos voltar um pouquinho para Lucas no capítulo 21. Lucas capítulo 21, nos versículos 34 e 36 a 36. Acautelai-vos por vocês mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências
da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer, e para que vocês estejam de pé na presença do Filho do Homem, de Jesus Cristo, quando Ele vir nas nuvens dos céus. Sabe o que é que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui? Sabe o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? Que nós devemos vigiar todo o tempo orando, não para que Deus tire um vírus chamado Covid-19, não para que Deus tire uma doença que tenha um nome tal, mas para que Deus nos livre do pecado. A nossa oração, o nosso clamor, devemos até fazer jejum, como diz lá em Joel, buscar em jejum, clamando, chorando para que Deus perdoe os nossos pecados. Meus amigos, o pecado ele se alastrou na terra. O pecado invadiu as nossas casas, as nossas igrejas. Nós estamos nos deixando levar pelo pecado e não percebemos. Estamos todos enganados. O inimigo está nos enganando. A palavra de Deus diz que o inimigo iria fazer com que o povo, até mesmo os escolhidos, fossem enganados. E aí, ainda volta, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja, para que não entenda. Há muita vaidade, meus amigos, meus irmãos, muita vaidade em homens e em mulheres que se dizem cristãos. Muita vaidade nas pessoas que vivem no mundo sem querer saber de Deus. Há muita vaidade. Há muita busca pelos prazeres carnais, há muitas buscas pelas coisas que satisfazem os seus egos, há muita busca pelo dinheiro, pela riqueza, pelo status. A idolatria tem se alastrado nesse mundo, pessoas idolatrando a si mesmo, pessoas idolatrando a coisas, a pessoas que já mortas, seus ídolos. E eu não quero que você se ofenda, mas essa é a verdade. Você precisa deixar essa idolatria. Você precisa deixar de se admirar tanto, de tirar tantos selfies. Você precisa deixar de admirar tanto o seu carro, o seu automóvel, as suas coisas. Você precisa parar de idolatrar tanto as suas roupas, os seus calçados, as suas pinturas. Você precisa também parar de idolatrar essas imagens de escultura, esses santos que vocês chamam de santos que não é santos. Vocês precisam, olha, eu estou falando para salvar você, por isso não se zanga comigo. Eu estou falando porque você precisa parar de ir atrás dessas imagens, você precisa parar de pedir as coisas. Agora tem muita gente pedindo aí a santos mortos para livrar desse vírus, até mesmo a mãe de Jesus, com todo respeito, que nós respeitamos ela, mas ela não pode livrar você. Você está perdendo tempo. Você precisa se voltar para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, confessar os seus pecados para que Ele perdoe você desses pecados, porque esse é o vírus, eu volto a repetir, esse é o vírus grave. O pecado engana e destrói. E a Bíblia diz que aquele que vive pecando não é filho de Deus, não é filho do diabo, mas aquele que gosta de pecar, porque todos nós pecamos. Mas também a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o que você está esperando? Mude a sua forma de oração agora. Para de se preocupar com o vírus, para de se preocupar com o político, para de se preocupar quem vai ser o presidente, para de se preocupar quem é que vai governar o Brasil, quem é que vai dominar o mundo, para de se preocupar quem é que está por trás dessas coisas e se volta para Deus, que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Você está se preocupando antes do tempo, você está antecipando as coisas, antecipando o seu sofrimento. Você está se preocupando quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ser o governador, quem é que vai ser o prefeito, quem é que vai governar o mundo. Você esquece que Deus é quem tem o comando de todas as coisas, que só entra e só sai quem Ele quer. A sua preocupação, a minha preocupação nesse momento é os nossos pecados que nos afastam de Deus. Isaías 59, versículo 2.
Versículo 1 e 2, o Senhor Deus diz: a minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar vocês, eu não estou surdo para que eu não possa ouvir o clamor de vocês, mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e mim, diz o Senhor. E nós não percebemos a gravidade do problema, do pecado que cada vez mais, dos pecados que cada vez mais nos afastam de Deus, e estamos nos preocupando com essas coisas. Isso não quer dizer que você não ore, que você não peça a Deus que ajude essas pessoas que estão doentes, que estão infectadas com esse vírus, pessoas que perderam seus entes queridos, que você deve orar por essas pessoas sim, mas eu quero te dizer que você deve estar preocupado mais com o seu pecado, com os seus pecados, porque senão você vai morrer perdido. Se você morrer hoje sem confessar esses pecados, sem Deus perdoá-los, você estará perdido, estará perdida. Isso vale para mim, isso é para todos nós. Portanto, nós temos que nos preocupar com isso. Vamos clamar a Deus que nos perdoe. Vamos lutar junto com Jesus Cristo, né? Com a ajuda do Espírito Santo, para que nós vençamos o pecado, para que nós tenhamos uma vida santa. E você que é membro de igreja, você que se diz cristão, cuidado como você vive. Só dizer que é cristão, frequentar uma igreja, ser líder de uma igreja, ser membro de uma igreja, não te garante salvação. Deixa esse pecado, deixa essas pinturas, deixa essa vaidade, deixa essas roupas vaidosas, essas roupas, né, sensuais, deixa essas coisas, porque senão você vai morrer perdido ou perdida. Deixe essa vida de vaidade, se entregue a Deus, mude. Por isso que Joel diz, né, converta-se, o nosso riso em pranto, chorai, vamos chorar, vamos reunir, vamos clamar, vamos confessar, vamos pedir que Deus nos ajude. E o Senhor Deus nos diz, lá em 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Você quer que Deus sare a terra? Você quer que Deus tire esse vírus? Você quer que Deus tire esses cânceres? Quer que Deus tire essas doenças todas que estão aí no nosso mundo? Então se converta. Então busque a Deus de todo o coração, se humilhe, deixe esses maus caminhos, e Deus vai perdoar os seus pecados e sarar a terra. Mas não pense você que Deus vai fazer isso com você numa vida de pecado. Por que Deus iria levar você para o céu se você não quer o céu, se você está acostumado com o mundo? Agora, para finalizar, eu quero te falar uma verdade. Infelizmente, eu tenho que te falar isso. No Evangelho de Lucas, na Bíblia, Jesus conta o que aconteceu um dia ali com umas pessoas leprosas, 10 leprosos. A lepra era uma doença, digamos assim, igual ao coronavírus hoje, porque ela infectava as pessoas rápido e as pessoas teriam que se afastar, se isolar e viver lá no mato, isolado de todo mundo lá até morrer. E hoje é símbolo do pecado. O pecado é como uma lepra. Então aqueles 10 leprosos souberam que Jesus estava por ali e tomaram coragem e foram até Jesus, porque o leproso não poderia se aproximar das pessoas, mas eles tiveram coragem porque sabiam que Jesus tem o poder, Jesus pode curar qualquer tipo de doença. Então eles foram e Jesus os curou. Compadecido da situação daqueles pobres homens, Jesus os curou todos os 10. E aí a Bíblia diz que depois de curados, eles foram embora para suas casas, para seus, quem sabe, festejar, para contar a família, né? Quem sabe comemorar aí no seu churrasco, né? Nas suas bebedeiras, mas não voltaram para agradecer a Jesus. Só um só voltou. E quando chegou só aquele o único que se ajoelhou e adorou o Senhor Jesus, ele perguntou: cadê os 9? Não foram 10 que eu curei, porque só veio você, cadê os outros 9? E aquele pobre não soube dizer. Eles foram, eles receberam a bênção e foram embora. Então eu quero falar para você essa verdade: se Deus tirar o vírus,
Está todo mundo clamando, todo mundo orando para que Deus tire esse vírus, para que Deus acabe com o coronavírus. E se Deus tirar esse vírus, você vai fazer o quê? Você vai voltar para agradecer a Deus? Você vai se converter dos seus maus caminhos? Você vai se batizar na igreja? Você vai ser um fiel, uma fiel serva de Deus? Você vai guardar os mandamentos de Deus? Você vai fazer isso ou você vai voltar para as suas festas? Porque hoje as coisas estão graves, os poderes, as autoridades determinam, criam leis, decretos para fechar tudo e as pessoas continuam nas suas festas. Os decretos estão aí e as pessoas estão aglomeradas em festas, dançando e bebendo, cada vez mais, uns morrendo e outros festejando. Então, imagina se Deus tirasse esse vírus hoje. Você votaria, meu irmão, minha irmã, você que vai ouvir essa mensagem, está ouvindo essa mensagem, você votaria para Deus? Você se converteria dos seus maus caminhos? Você guardaria os mandamentos de Deus? Você deixaria essas bebidas? Você deixaria essas festas? Você deixaria essa vaidade? Você jogaria fora essas pinturas suas? Você jogaria fora toda essa maquiagem que você tem guardado? Essas roupas indecentes? Você faria isso, minha irmã? Você faria isso, meu irmão? Então por que você ora para Deus tirar o vírus? Se Deus tirar esse vírus, vai ser pior para você, porque você vai continuar no pecado, nos pecados, e você vai perder a salvação. Por isso que Deus quer que você entenda isso, e Deus me mostrou isso hoje, eu estou falando para você. Esqueça o vírus, deixe o vírus, no tempo certo Deus vai agir, mas você não precisa estar se preocupando com o vírus, porque Deus sabe que você não vai se voltar para Ele depois do vírus. Deus quer que você, em meio ao vírus, em meio à crise, que você se volte para Ele, que você confesse seus pecados, que você abandone essas coisas, jogue essas coisas fora, deixe esses maus caminhos, se converta ao Senhor e Ele vai perdoar os seus pecados e vai curar a terra. Essa é a promessa de Deus. Espero que você tenha entendido essa mensagem, espero que você reflita depois dessa mensagem e que você passe essa mensagem para outras pessoas. Não se preocupa, compartilhe mesmo, para que todos ouçam, porque todos precisam da salvação e estão preocupados com um vírus. Eu entendi isso, porque essa mensagem não é só para você, essa mensagem é para mim também. E eu entendi isso, e eu preciso tomar uma decisão hoje, não é amanhã. Eu preciso fazer agora as coisas da maneira de Deus, eu preciso agora fazer a vontade de Deus, eu preciso me preocupar com o pecado que ainda habita em mim, que eu ainda tenho tendências para pecar. Mesmo sendo cristão, eu ainda tenho tendências, ainda tem coisas que eu preciso abandonar. E agora eu entendi a mensagem de Deus, por isso que eu não pude ficar calado e trouxe essa mensagem para você. Essa é a verdade. Essa é a verdade presente, essa é a revelação de Deus, não de homem, não é a minha revelação. Deus não me revelou isso, eu não sou profeta, mas Deus revelou aqui na palavra, já estava escrito. Eu que não tinha ainda prestado atenção, você ainda não tinha prestado atenção, você, não importa quem seja você, líder de igreja, que seja pastor, que seja lá quem for, você precisa abandonar o pecado. Tem pecados na sua vida que nem mesmo você imagina que é pecado, você acha que são coisas simples, que Deus não se importa, mas é pecado, e para Deus tudo é pecado, você precisa abandonar. Deus quer salvar você, Deus quer perdoar esses pecados, Deus quer fazer essa limpeza em você primeiro, para depois curar a terra, e você precisa entender isso. Se você não for curado aqui nessa terra, Deus tem uma promessa de uma nova terra para você. Ele diz: eis que eu faço novos céus e uma nova terra. Estude Apocalipse capítulo 21. Deus quer nos levar para um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, porque aqui não há justiça. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine sua mente mais e mais, que essa mensagem fique gravada na sua mente, que você busque o conhecimento na palavra de Deus, para que você entenda que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo perigoso, não por causa de um vírus, mas por causa do pecado. Nós citamos aqui rapidamente, por causa do tempo, Daniel capítulo 12, anota aí, Daniel capítulo 12, versículo 10, Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, Ezequiel 18, versículo 23, Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, e Lucas 21, 34 a 36.
E tem outros, muitos outros textos da Bíblia nos falando sobre a necessidade de nos entregarmos a Cristo Jesus, de confessarmos nossos pecados para que Ele nos perdoe e nos purifique de toda injustiça. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.